Bem-vindos ao Casa Comum, espaço de análise de política nacional e europeia na Renascença, com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos, Duarte e Mariana. Hoje vamos pegar ligeiramente num tema que ficou da semana passada, para mais à frente olharmos um pouco mais sobre as presidenciais, já um quadro mais consolidado. Sobre a revisão constitucional, Duarte Pacheco, rapidamente, a porta está fechada mesmo, dá a porta como fechada à revisão constitucional com as declarações de Montenegro, e se assim for, se acha que é um passo sensato? Boa tarde. Não, eu não considero que seja fechado. Eu considero que não há prioridade para a revisão constitucional. E isso, recordo a semana passada de eu ter perguntado à Mariana se tinha, durante a campanha eleitoral nos seus mercados, ouvido as pessoas a implorarem por uma revisão constitucional. Claramente sabíamos que não é o assunto mais premente que está na mesa. E foi isso que o Primeiro-Ministro teve de dizer. Porquê? Porque das duas, uma. Se não havia aqui alguma incongruência mesmo. Primeiro, o Primeiro-Ministro não pode encerrar porque o direito de disputar o processo é de qualquer deputado, de qualquer um apresenta. E depois há 30 dias para os outros partidos irem a jogo. E das duas, uma. O AD não vai a jogo, não apresenta nenhuma proposta, e significa que vai votar contra todas as outras, porque não acredito que viabilizasse alguma ideia de outros sem ele ter a sua, ou então é forçado, pela força da vida, a apresentar propostas. Mas o Duarte não defendeu que a AD também devia liderar, de certa Aí maneira, é o que processo? está. Ora bem, qual é aqui a questão? É que eu penso que a própria iniciativa liberal, Com Rui Rocha? com o desaparecimento na liderança de Rui Rocha, vai deixar cair essa sua preocupação. Ou pelo menos vai adiá-la sine dia. Não estou a ver, ainda por cima nem conseguem se entender para saber quem é que fica a liderar o partido nesta fase transitória, quanto mais preparar um texto de revisão constitucional. Portanto, a própria iniciativa liberal vai tirar isso para as calendas. E ao tirar isso para as calendas, permite aquilo que eu acho, que eu defendo, que é ser a AD, no momento próprio, a apresentar um projeto e a desencadear esse processo. Em que se pode dizer, mas não há urgência. Claro que não há urgência, isso é verdade. Segundo, não há nada a rever, há coisas a rever. E a própria AD, há 2 anos atrás, estava envolvida e apresentou uma proposta de revisão constitucional. Portanto, se aquilo era importante há 2 anos atrás, não deixou de o ser hoje. Não é prioridade. Mas acredito que depois do orçamento, depois do verão, depois do orçamento, etc., poderá ser um momento de se eventualmente avançar com esse processo. Claro, 30 segundos só para ver se ficou surpreendido com a saída de Rui Rocha, com a admissão de Rui Rocha. Eu só fiquei surpreendido com o timing. Porque a razão que é dada, quer dizer, essa razão que é dada, ele precisou de 2 semanas para achar que o resultado não foi aquilo que ele desejava. Mas aumentou o número de votos. Aumentou, mas quer dizer, todos nós sabemos que o resultado eleitoral levou à desvalorização da iniciativa liberal. Deixou de contar. Ele esperava que pudesse ser relevante para ter mais a AD e ele ter mais votos que a esquerda, não conseguiu. Podia ser relevante para ter a maioria absoluta, não conseguiu. E, portanto, não, deixou de valer. Não tem qualquer valor de mercado. Eu não tenho qualquer valor de mercado, só que ele não precisava de 2 semanas para pensar isso. Já devia ter conseguido antecipar essa situação e ir embora mais cedo. Eu acho que ele já estava a ver que o problema foi das expectativas. Efetivamente, Rui Rocha pôs as expectativas muito lá em cima. Eu penso que ele próprio já estava a ver no papel de vice-primeiro-ministro na linha do CDS com o Paulo Portas. E depois tudo ficou em águas de bacalhau. Agora, eu só não compreendo é porque 2 semanas para tomar essa decisão. Mariana, as 2 questões também, antes de irmos às presidenciais, em relação à revisão constitucional, também dá por certo que o processo fica congelado, ou, por exemplo, poderá ser motivado pelo Chega de forma a trazer os partidos como o PS e o PSD a jogo em algumas determinadas matérias, tentando capitalizar este domínio? Bom, muito boa tarde. Eu julgo que do ponto de vista das próximas semanas o processo está congelado, por diversas razões. Primeiro, porque o seu principal protagonista, que era a Iniciativa Liberal, deixou de ter líder, e isso adiará bastante o processo. E em segundo lugar, porque nas próprias eleições que ontem tivemos na Assembleia da República ficou claro que, por vezes, nem as maiorias simples, apesar de ter 2/3 da Assembleia da República, a direita consegue garantir. E, portanto, parece-me que estamos muito longe da ideia de depois, perante temas complexos, ser possível uma aliança dessa dimensão. É, contudo, para mim, também significativo
que o PSD e Luís Montenegro tenham dito que não era uma prioridade, mas nunca se tenham posicionado sobre como é que olham para a relação com o Partido Socialista numa matéria de revisão constitucional, porque esse era o desafio claro que o Partido Socialista, quer através do Presidente, quer através do único candidato a secretário-geral que neste momento existe, colocaram, e a esse tema, sobre esse tema o PSD não se posicionou. Para mim, depois do dia de ontem na Assembleia da República, fica claro que seria sempre muito difícil encontrar uma plataforma, mesmo entre o Chega, o PSD e a Iniciativa Liberal, para uma revisão constitucional. Então confirma-se uma espécie de não é não, desse ponto de vista. Eu não sei se confirmam não é não. A questão é, são 3 partidos, 4 partidos, na verdade, o CDS também é um partido. E há temas em que a Iniciativa Liberal não concorda com o resto da direita. E há temas onde... E, portanto, a triangulação dessas prioridades parece-me difícil. Depois, sobre mudanças concretas que se pode fazer em relação entre a AD e o Chega, não sei, mas ontem ficou para mim visível que esses equilíbrios são mais difíceis do que podiam parecer. Podemos articular isto com o tema seguinte, porque estaremos a falar de presidenciais e de plataformas políticas. Duarte, temos agora Gouveia e Melo, que fez a sua apresentação, deu uma entrevista mais de fundo. Marcos Mendes já estava na corrida e ontem António José Seguro também sinalizou então aquilo que já sabia que eventualmente iria avançar. Resta dúvidas sobre, por exemplo, André Ventura, o que vai fazer. O Duarte tinha sublinhado a importância de ter cuidado ao nível da eleitorado do PSD que pudesse ir para Gouveia e Melo. O que é que significa a entrada de Rui Rio ao lado de Gouveia e Melo? Vai atrair ou vai dividir o eleitorado? Em primeiro lugar, Rui Rio está a ser igual a ele próprio. É uma pessoa com uma personalidade forte e que, quando acredita em algo, está-se um pouco, desculpe uma expressão, nas tintas para aquilo que os outros pensam e vai em frente. E, portanto, ele entende que a melhor solução entre aqueles que estão no terreno é o Almirante Gouveia Melo e, muito bem, deu-lhe o apoio. Eu penso que ele não atrai nem retira votos vindos do PSD ou da área política. Agora, eu mantenho aquilo que fiz essa referência. Eu sinto, conversando com muita gente, mesmo dentro do PSD, que está, de algum modo, hipnotizada pela figura do Almirante Gouveia Melo. Portanto, o Dr. Luís Marques Mendes, quem eu sou apoiante, de quem sou apoiante, tem que fazer um grande esforço e todos os dirigentes do partido, de modo a que, se estamos a apoiar uma candidatura presidencial, esse apoio signifique realmente apoio, não uma mera formalidade, porque, senão, pode correr o risco de não passar à segunda volta ou nem sequer haver segunda volta. E isso é dramático. E concorda com o Hugo Soares quando diz que Gouveia Melo tem lacunas colossais no seu pensamento? Eu não direi lacunas colossais, que há desconhecimento de muito do que é o seu pensamento. Isso ainda é verdade. Não foi ontem que descobrimos, nem foi preciso o Hugo dizer, porque quem está na carreira militar durante uma vida inteira é natural que se chega a esta fase em que resolve assumir uma candidatura e que se desconheça o seu pensamento, e não é como uma entrevista que se passa, mas há aqui já alguns dados. Que se passa a saber. Mas há aqui já alguns dados. Deixe-me sublinhar 2. Primeiro, a questão dos desenvolvimentos extraordinários que podem levar à dissolução da Assembleia da República. Na entrevista à TV e à CNN de Portugal, diz que, apesar da estabilidade governativa ser relevante, pode chegar-se a uma situação que o desenvolvimento de um caso cria um problema de reputação e credibilidade, e refere-se também ao Primeiro-Ministro, de tal forma grave que a própria governação pode ficar em causa e, numa situação mais extremada, pode ter de se dissolver a Assembleia da República para dar voz ao povo. Isso é bom senso. Quer dizer, como é óbvio, não pode ser por uma simples notícia de jornal ou com base numa carta anónima que se abra um processo e se demita ao Primeiro-Ministro e se dissolva. Aliás, ele próprio faz essa referência que, em relação ao antigo Primeiro-Ministro António Costa, que por ele, havendo uma maioria absoluta, devia ter sido o PS a reconduzir... O que também é relevante sobre a natureza parlamentar do regime. Mesmo. Portanto, do seu entendimento. Agora, imaginemos que amanhã vinha-se a descobrir que o Primeiro-Ministro já não era só alvo do inquérito, mas que havia uma acusação formal. E que essa acusação, seja do que for, seja este ou seja o outro Primeiro-Ministro, em 5 anos de mandato, o Almirante pode ter só
se for presidente, se fosse eleito presidente, ter um primeiro-ministro, ou pode ter 2 ou 3. Ora bem, qualquer primeiro-ministro, de repente, tem uma acusação gravíssima pendente, já não é só notícias de jornais, e se calhar as coisas têm que ser conversadas, porque depois é a própria dignidade do Estado que está em causa. Mas ele diz também que no caso Spinum Viva... Não foi o caso... Exatamente. Ele coloca a questão dizendo que o caso Spinum Viva, já foram eleições conhecendo o caso Spinum Viva. Ele separa as águas. Claro. Não, quer dizer, porque desde o início que fizemos aqui a referência, no meu entendimento, por aquilo que é público, não há nenhum fundamento legal, nem mesmo o debate que foi feito, foi um debate muito mais sobre a questão da ética, etc., e não propriamente de legalidade. Eu vejo-o a concordar muito com o Gouveia e Melo. Em relação a muitas questões concordo, qual é o problema? Qual é a diferença para Marcos Mendes, então? A experiência política, que eu acho que para mim é fundamental para estas funções, porque o Presidente da República tem que ser uma personalidade que tem que ter bom senso, mas ao mesmo tempo tem que ter experiência e conhecer muito bem os meandros da vida política. Porque, quer dizer, não se pode pensar que a vida política, que os partidos políticos, que os agentes políticos, que os governantes, que os autarcas funcionam como membros de um exército em que se dá uma ordem e as pessoas paulatinamente as aceitam. Não, a vida política é muito mais complicada. É preciso muito mais capacidade de diálogo do que autoridade no sentido de exercer essa força e o poder. E para isso, Marcos Mendes já mostrou essa capacidade, porque teve uma vida política em todos os cargos, no poder e na oposição, que conseguiu estabelecer acordos, por exemplo, de revisão constitucional, a última foi feita sob a sua liderança com o Partido Socialista e, por isso, demonstra que tem essa experiência política que pode ser vantajosa para o exercício da função. Mariana, vamos ouvi-la sobre Gouveia e Melo, sublinhando aqui esta nota em relação ao caso do governo de que fez parte, com a Gouveia e Melo a dizer que não teria feito o mesmo Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, eu diria que a última semana, do ponto de vista do posicionamento de Gouveia e Melo, é marcada por um alinhamento ao lado da direita e do PSD. Quando olhamos para aquele primeiro friso, o que víamos era muitos ex-dirigentes do PSD, Rui Rio enquanto mandatário nacional, e mesmo do ponto de vista temático, com essa exceção, ao longo da sua entrevista, há muito mais aproximações a posições políticas da direita do que propriamente daquela posição inicial que o Almirante tinha afirmado entre o centro-direita e o centro-esquerda. Portanto, ele não está exatamente ao centro, está mais do centro-direita. Eu julgo que é a conclusão que tiro da última semana, quer do ponto de vista dos apoios, quer do ponto de vista do conteúdo da entrevista. Isso pode apenas ser tático, ou seja, pode ser apenas uma leitura das últimas eleições e um reposicionamento do seu papel, ou do seu lugar, mas o que me parece claro é que isso abre um espaço do lado do esquerdo que não fica completamente preenchido com António José Seguro e já lá iremos. Eu sobre Gouveia e Melo gostaria de dizer que o país precisa mesmo de fazer um debate sobre estas questões, porque este último mandato do Presidente da República e o número de dissoluções da Assembleia da República que teve obriga o país a refletir, e por isso eu acho bem que o Almirante Gouveia e Melo tenha dito como é que lia o tipo de enquadramento. Não vejo que o cenário que ele coloca sobre o Primeiro-Ministro seja sobre Luís Montenegro, mas sim sobre qualquer um, e parece-me que ele é razoável, e acho muito importante que todos os candidatos e futuros candidatos se posicionem sobre este debate, porque se a instabilidade política é um mal em si, em certo sentido, e tem ajudado muito o crescimento da extrema-direita, então temos a obrigação de conhecer e por isso saúdo. Portanto, todos os candidatos devem pronunciar sobre o que fazer, por exemplo, em caso de chumbo do orçamento. De que forma é que leem esse tipo de situações? Chumbo do orçamento, um primeiro-ministro que ou sai, ou se demite, ou tem que sair, qual é o peso das maiorias parlamentares? Eu acho que isso é que é o que nós precisamos de saber sobre os presidentes. Mas aqui Gouveia e Melo posiciona-se. Certo, eu estava a elogiar esse... E aliás, muito em linha com o que a Mariana pensa. Eu estava a elogiar... sim, mas o meu ponto aqui... Já não sou só eu. Mas o meu ponto aqui não é tanto o posicionamento, vai sempre haver coisas com que nós concordamos, claro, de todas as candidaturas. O meu ponto é a clareza do posicionamento, que acho que é devida nestas eleições, porque nós temos sempre discutido muito a situação política em função dos seus protagonistas partidários,
mas há verdadeiramente um protagonista que tem marcado os últimos anos e que é o Presidente da República e a forma como geriu estes dossiês. E, portanto, é importante que as próximas eleições tenham esse debate. Quanto ao espaço da esquerda... Vamos lá, então, António José Seguro candidatou-se dizendo algumas coisas que me parecem muito particulares, como sendo de que não é um político que venha da política tradicional, um ex-secretário-geral do Partido Socialista, ex-secretário-geral da Juventude Socialista. É muito difícil um perfil mais tradicional na política do que este. E essa procura por todos quererem ocupar um lugar de não político parece-me prejudicial para o sistema. Era só olhar para a sala de Gouveia e Mel e provavelmente para quando António José Seguro ou Marcos Mendes lançarem, Marcos Mendes já lançou, são salas cheias de políticos e é o que faz sentido, porque são candidatos a Presidente da República. António José Seguro não pode reclamar-se como não político, é isso? Sim, quer dizer, ele não pode, porque não é esse o seu perfil, mas além disso eu também acho que ninguém deve e portanto... Mariana diz que há um espaço que não está preenchido com a candidatura de António José Seguro, um espaço no centro-esquerda. Está à espera que surja ainda um outro candidato nessa área política? Nós tínhamos vários nomes que têm sido referidos e cujo posicionamento eu ainda não conheço. É evidente que o Partido Socialista não está num momento em que seja muito fácil que o trabalho que eu sei que o Pedro Nuno Santos estava a fazer, de ir falando com os potenciais interessados para podermos perceber quem é que está no terreno, possa ser feito naturalmente, ainda que Carlos César também possa fazer esse trabalho, mas eu julgo que ainda não estamos com todos os candidatos em cima da mesa. Ainda tem esperança que António Vitorino avance? Ainda tenho esperança que António Vitorino ou outro candidato que represente o centro-esquerda de forma mais alargada possa ser candidato. Não poderá acontecer o mesmo que aconteceu em relação à sucessão de Pedro Nuno Santos, em que depois de muitas conversas apenas avançou José Luís Carneiro? Acho pouco provável e não acho desejável, porque não me parece que o trabalho político de António José Seguro nos últimos anos e aquilo que representa possa servir para agregar todo o centro-esquerda. Porquê é que não tem as qualidades para ser Presidente da República? Eu julgo que nós não podemos olhar para as qualidades políticas para ser Presidente da República como algo que é banal. António José Seguro, por decisão própria, há 10 anos afastou-se da vida política, não se lhe conhece nenhuma ideia, nenhuma posição. E enquanto foi secretário-geral do PS, eu julgo que nem a forma de agregar todo o PS foi bem sucedida. E por isso, não tem nenhum mal, não quer dizer que as pessoas não tenham qualidades. Não ter qualidades para ser candidato a Presidente da República não é a mesma coisa que não ter qualidades. E eu julgo que há pessoas mais bem posicionadas para representar esse espaço político. Mas, não havendo, a Mariana terá que depositar o seu voto em António José Seguro. Agora vamos aguardar. Bem, o voto é secreto e também é livre, mas eu julgo que ainda não estamos no cenário de ter todos os candidatos que serão candidatos em janeiro. Mas há muitos que falam na esquerda num perfil que possa agregar mais a esquerda. É esse perfil que defende? Eu julgo que é preciso um perfil que consiga agregar o centro-esquerda, que consiga, numa situação difícil, que é aquela que saiu destas legislativas, poder fazer o diálogo que é necessário a quem ocupa o centro e a esquerda. Sampaio da Nova ainda é uma possibilidade? Eu não sei. Mas é esse o perfil? Eu apoiei Sampaio da Nova nessas eleições. E apoiaria novamente? Vamos aguardar que as pessoas se posicionem. Aquilo que eu queria dizer é a ideia de que o almirante Gouveia Mel se posicionaria, agora já não se deve dizer almirante, o candidato Gouveia Mel se posicionaria ao centro, eu julgo que é menos verdadeiro hoje do que era há 15 dias. E isso abre um espaço que eu julgo que a esquerda deve refletir sobre como ocupar. Duarte, sobre Seguro e o PS e centro-esquerda. Não, eu só tirei o seguinte. Primeiro, eu tenho uma grande admiração por António José Seguro, sou amigo dele há 30 anos e, portanto, há uma relação pessoal muito forte. Agora, se porventura o PS decidir apoiar uma outra candidatura, eu agradeço em nome do Dr. Marcos Mendes, porque a possibilidade do Dr. Marcos Mendes passar à segunda volta sobe se o Partido Socialista tiver 2 candidatos ou 3 candidatos da sua área política. Portanto, o Dr. Marcos Mendes agradece esse apoio. Agora, eu não acho que seja muito... Eu sou muito institucionalista, pronto, permitam-me a expressão. E quando um partido tem alguém numa corrida, nomeadamente presidencial, que foi o seu ex-líder, eu penso que tem que ter muitas razões para não lhe dar o apoio.
Quer dizer, o PSD, felizmente, nunca passou por essa situação. Apoiou o professor Cavaco, que tinha sido líder, apoiou o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha sido líder, está a apoiar o Dr. Marcos Mendes, que foi líder do partido. O Partido Socialista não tem conseguido fazer isso. Eu recordo, por exemplo, quando aconteceu com a Maria de Belém, tinha sido presidente do partido e de repente viu que o próprio partido do qual ela foi presidente não o estava a apoiar. O próprio Mário Soares, na sua candidatura, na terceira candidatura presidencial. Sim, foi difícil também. Também foi divisão. Muito difícil, divisiva. Portanto, depois a mesma coisa quando agora estamos a viver com o Dr. José Seguro, que foi secretário-geral. Se o Partido Socialista entendia que o seu secretário-geral tinha qualidades para ser primeiro-ministro, de repente não o vê com qualidades. Passaram 10 anos, não é? Sim, mas por isso é que eu estou a dizer, se tiver outra pessoa com as mesmas características, pode-se entender. Só porque não há entendimentos pessoais, eu acho mais difícil compreender. Não lhe parece que António José Seguro vai buscar também eleitorado ao centro-direita? Relevante para a sua candidatura? Não tem espaço neste momento, sinceramente não tem espaço. Teria espaço se o Dr. Marcos Mendes não fosse candidato e fosse só, vamos supor, alguém da área do Chega e o candidato Gouveia Mel. Eu tenho de facto também que me domesticar a fazer a tratar desta forma. Se fosse só o candidato Gouveia Mel e um candidato apoiado pelo Chega, António José Seguro entrava claramente no eleitorado do PSD, mas tendo Luís Marcos Mendes e o Almirante Gouveia Mel, que em algumas áreas são conflituantes em termos de conquista de votos, António José Seguro é uma terceira via que não entra aqui. Neste momento não tem. Ou consegue ter o apoio do Partido Socialista, mesmo que não vá mais à esquerda, e pode andar a disputar a passagem à segunda volta, ou à divisão do Partido Socialista, e nenhum deles tem. Porque reparem, nas últimas eleições, o centro-esquerda teve cerca de 30% dos votos. E, portanto, se de repente tem 2 ou 3 candidatos, dificilmente algum tem mais de 20. E isso significa que estão fora da segunda volta. Estão fora da segunda volta. Se não fechar à primeira. Vamos ao tema europeu desta semana. Analisamos parcerias externas da União Europeia. Já falámos aqui um pouco sobre a relação com o Reino Unido, Duarte, neste contexto também tomada de posse de Trump, mas fala-se muito sobre a necessidade da União Europeia olhar também sobretudo para o Mercosul e até para a Índia, lembrando também que há aí mercados relevantes do ponto de vista comercial. É mais fácil dizer do que fazer, senão alguns destes entendimentos já estariam fechados, nomeadamente com o Mercosul. Como é que vê esta viragem da União Europeia para estes novos mercados? Esse é um dever e é algo que já devia estar a acontecer há muito tempo. A União Europeia tem uma dificuldade. Por exemplo, o próprio presidente Trump e a administração americana custaram a compreender que a União Europeia não é um Estado. É uma organização que envolve 27 Estados. Isto para quê? Nas negociações em termos comerciais, Estado a Estado é mais fácil, porque se um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República aceita determinado tipo de situações, está aceita, mas não é o caso da União Europeia, em que, independentemente daquilo que seja negociado, tem depois de ter respaldo nos países membros. E por isso temos o exemplo do Mercosul. Demorou anos a chegar a acordo. Finalmente o acordo foi alcançado. E logo a seguir começaram vozes, nomeadamente em França, contra o acordo, e aqui em Portugal algumas também, contra esse acordo. Com a pressão, por exemplo, dos agricultores, que falámos um pouco na semana passada. Como é óbvio, porque o nosso mercado é um mercado protecionista em termos de agricultura, como todos nós sabemos. E isso significa que dificulta depois a sua implementação. E esse é um grande problema da União Europeia. É que tem grandes dificuldades em negociar, pelas razões já expostas, mas depois tem dificuldades em implementar. Mas ir à procura dos novos mercados e não estar dependente só do mercado americano é fundamental, e estes novos mercados são, de facto, aqueles que estão a ter maiores taxas de crescimento global. Em Índia, nas economias desenvolvidas, é a que mais cresce, a mais de 7% ao ano. E com um índice de inovação claramente competitivo com Silicon Valley. E, portanto, pensar que o mundo, sem olhar para a Índia e ver como é que nós ali podemos estabelecer parcerias em termos comerciais, é não estar a ver a realidade. Difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas esse é o caminho. Mariana, Lula da Silva esperado aqui em França, curiosamente.
há esta pressão sobre Macron em relação à questão do acordo com o Mercosul. Se não for fechado por esta questão, por exemplo, da agricultura e outras, será uma prova de que as divergências na União Europeia continuam a travar processos de entendimento que seriam eventualmente benéficos para todo o quadro dos 27? Bom, sim, nós estamos, apesar de tudo, num momento bastante excepcional desse ponto de vista, porque, enfim, o avanço e recua de Trump cria condições de afirmação da União Europeia na economia mundial muito distintas. Cria, em função da pressão sobre o dólar e da pressão sobre o tesouro americano, cria também sobre, do ponto de vista da confiança e da capacidade de atrair investimento que a Europa pode trazer, com a vantagem da mudança que, entretanto, a Alemanha fez, e por isso é visível esta tentativa por parte das instituições europeias de procurar fechar estes processos, alguns dos quais se arrastam há muito tempo. Os relatos que existem da reunião da Presidente da Comissão Europeia na Índia são positivos, no sentido de uma parte significativa destes dossiês terem ficado em situação avançada, e o mesmo é preciso fazer em relação ao Mercosul para no fundo, aproveitar completamente o facto da posição dos Estados Unidos no mercado internacional e na economia mundial ser instável. É evidente que a Europa tem sempre esse desafio, mas é bom que saibamos que não há muitos momentos onde o espaço da afirmação da Europa seja tão, enfim, exista tanto espaço como agora, e portanto ou se aproveita ou se desaproveita. Ou fica nos tais egoísmos nacionais também. Que muitas vezes acabam por, entretanto, passaram muitos anos e os próprios países também precisam de fazer investimentos noutros setores e não podem ter a sua economia tão dependente apenas de um, e, portanto, a minha expectativa é que esta oportunidade que se abre possa ser interpretada por todos os países. É evidente que um país como a França, se tivesse uma situação política completamente estabilizada, talvez tivesse mais margem para fazer essas escolhas do que com a situação que tem neste momento, mas aquilo que para mim é visível é que a União Europeia, através dos seus diferentes representantes, está a fazer este esforço de poder aproveitar esta oportunidade. Reino Unido, Duarte, depois de Trump chegar ao poder, ainda com a questão da Ucrânia em pano de fundo, vimos Starmer muito com Macron, esta dupla muito importante na ligação transatlântica. Há uma aproximação, mais do que nunca, pós-Brexit, entre Londres e as capitais europeias, quase como pedindo ajuda a um primo que já fez parte da família e que agora esteve distante, mas pode estar a aproximar-se da família? Eu penso que o Primeiro-Ministro britânico tem sabido estar aqui no meio da ponte. A sua visita a Washington, por exemplo, logo no início do mandato da presidência de Trump, foi um exemplo de conhecimento da personalidade do presidente americano para poder cair nas boas graças americanas. E por isso, por exemplo, o acordo que foi estabelecido em termos comerciais entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Como? Através do convite para uma visita de Estado que o presidente americano logo redobrou, que é a primeira vez na história que um presidente americano recebe 2 convites para fazer visita de Estado. É isto que o presidente Trump gosta. Isso foi estratégico também. Claro, não é? Portanto, eu sou o melhor do mundo e, portanto, eu tenho coisas que mais ninguém tem. E automaticamente, mas foi uma boa jogada da Starmer, com o apoio da família real, porque o convite é do rei Carlos, para que isso acontecesse. E o resultado depois ficou à frente. Mas ele percebe que a Inglaterra está com enormes problemas. O crescimento da extrema-direita, como se viu recentemente, foi brutal, e arrasou com os 2 partidos tradicionais, conservador e trabalhista, e, portanto, tem que fazer mais. E fazer mais tem que significa, novamente, uma junção à Europa. O Reino Unido sozinho não é ninguém. Mas acha que o Brexit é reversível? Com o resultado da extrema-direita anti-europeia, eu tenho essas dúvidas. Eu recordo, quando foi feito o referendo, logo dias depois surgiu uma petição com 8 milhões de assinaturas a pedir um segundo referendo.
porque efetivamente muita gente não votou, sobretudo os jovens, e depois queriam, claro que não se pode repetir referendos até ter o resultado que eu gosto. E não, tem que se acatar a vontade popular no momento em que as pessoas foram chamadas a votar. Portanto, eu acredito que até pode haver uma maioria silenciosa a favor. Só que essa maioria silenciosa não é participativa. E como não é participativa, quem participa ganha, quem grita ganha, e viu-se isso nas últimas eleições. Portanto, não é reversível, não está nos planos do Reino Unido regressar à União Europeia tão depressa. Não vai haver condições. Agora, aproximações e haver áreas comuns de trabalho, nomeadamente na área comercial, nomeadamente na área financeira, e em termos de defesa, isso está indiscutível que existe esse caminho paralelo que vai ser reforçado nos próximos anos. Mariana, é uma aproximação entre os escombros do Brexit, apesar de tudo que Starmer também tem pressão interna sobre todos aqueles que votaram a favor do Brexit. Sim, mas o Reino Unido vive neste momento, pela primeira vez, as consequências económicas do Brexit sem que elas possam ser imputadas a outros fatores, como por exemplo a pandemia, como aconteceu inicialmente. E isso abre espaço a um caminho, sempre pela via económica e comercial, de aproximação ao Reino Unido, porque relativamente a todas as promessas, ou a praticamente todas as promessas feitas por quem ganhou o referendo do Brexit, redução de número de imigrantes. O Reino Unido tem hoje mais imigrantes e só europeus é que tem menos. Todos os outros imigrantes cresceram muito mais. A resolução dos problemas económicos e, nomeadamente, a recuperação das dimensões industriais de uma parte do Reino Unido. Aconteceu o contrário, uma economia muito mais frágil, com muito menos capacidade de se afirmar em todo o território e cada vez mais dependente ainda dos centros mais ricos do país. E, portanto, todos os argumentos criam algum espaço para que esta aproximação seja feita. E se ela tiver consequências positivas, ajuda também aos difíceis debates que Starmer tem neste momento do ponto de vista orçamental e das decisões orçamentais que tem que fazer. E, portanto, é um caminho que, correndo bem, tendo alguns sinais do ponto de vista económico, do aumento das exportações e afins, pode ser interessante. Mas a Europa também precisa, a União Europeia do Reino Unido, é mais evidente que nunca. A União Europeia precisa do Reino Unido e por isso tem feito esta aproximação, não só do ponto de vista económico, como aqui temos vindo a referir, mas também do ponto de vista da sua estratégia de defesa. E por isso essas aproximações, no fundo, quer ao Reino Unido, quer também até ao Canadá, são decisivas para todas as dimensões de defesa, que agora já há algumas semanas não discutimos aqui, mas que certamente voltarão. E, portanto, é uma oportunidade de fazer mesmo aquilo que em eleições Starmer recusou, que era uma aproximação à relação com a União Europeia, que tem outros países que não fazem parte da União Europeia, mas que têm regras específicas de grande proximidade. Para mim, todos estes elementos são oportunidades que se abrem e também por isso talvez Trump esteja agora a dar mais exceções ao Reino Unido em algumas dimensões, mas que são oportunidades que se abrem para a Europa. Muito bem, voltaremos a este tema certamente em breve. Obrigado, vamos voltar na próxima semana.